Olá, bem-vindos e bem-vindas à Oficina de Teatro Online. Não, vocês acreditam que a gente chegou à nossa aula número 25? É verdade, chegamos à nossa aula 25. E 25 é a minha idade. Ah, para, Zé. Não, 25 é a minha idade. José Elô, você não tem 25 anos. Eu tenho 25 anos. Você não tem 25 anos. Não, eu tenho 25 anos. Eu tenho outros anos além dos 25, mas 25 eu tenho. Olha só, parece que foi ontem que a gente começou e a gente já está aqui há 25 semanas trabalhando, trocando, aprendendo juntos. Aos nossos alunos inscritos na oficina, nós pedimos para colocarem os nomes aqui, ou aqui no chat, ou aqui nos comentários, para a gente saber que você está aí junto com a gente, presente, acompanhando a aula. Se você estiver no computador de outra pessoa, ou se você estiver usando um nickname, não tem problema, mas coloque o seu nome verdadeiro aqui para a gente saber que você é você. Lembrando também que assim que acabar a aula eu vou lá para os comentários para a gente bater um papo, quem quiser tirar dúvidas, quem quiser falar sobre a aula. E se você perdeu alguma das nossas aulas ou quer rever alguma das nossas aulas, estão todas aqui no nosso canal. Você pode ver, rever, compartilhar com os amigos. Nós estamos no mês de outubro e como vocês sabem muito bem, eu tenho certeza que vocês sabem muito bem, nós estamos no mês das crianças. E também estamos no mês dos professores, ou seja, esse mês é nosso, galera! Tenho certeza que vocês estão aí animados nesse mês. Estamos, inclusive, chegando perto. Então, esse mês, a cada aula, nós vamos fazer uma homenagem a um artista importante que, ao homenagear esse artista, nós estamos homenageando todo mundo que faz teatro. O presente é para todo mundo, é para todos nós, nesse mês de outubro maravilhoso. E o nosso primeiro homenageado, nosso homenageado do dia de hoje, eu acho que vocês já conhecem. Se não conhecem, não tem problema, mas a gente já falou um pouquinho dele em algumas aulas atrás, quando a gente falou que às vezes não é preciso falar, e aí eu falei do cinema mudo, e aí eu falei do Charlie Chaplin. Nosso homenageado de hoje é Charlie Chaplin. Ele fez muitos filmes quando o cinema ainda era mudo, como a gente já falou. Ele era ator, produtor, ele fazia tudo, ele criava e ele usava muito a mímica, né, para se expressar, muita expressão. As histórias são muito engraçadas e são muito emocionantes ao mesmo tempo. Charlie Chaplin é uma referência para todos os artistas de todo mundo. Então, se você tiver interesse, quando acabar nossa aula, pesquisa um pouquinho, vê um pouquinho da obra de Charlie Chaplin, vê um pouquinho da vida. Eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa com esse artista incrível. E, como ele é nosso homenageado de hoje, eu vim com ele aqui, ó, no meu coração. Charlie Chaplin vai nos acompanhar nessa aula de hoje para nos inspirar. Mas antes de entrarmos no conteúdo da nossa aula de hoje, vamos dar aquela meia volta, caminhar para o passado, fazer aquela volta no tempo e vamos ver o que vocês mandaram na atividade que eu pedi sábado passado. Eu volto com as Zé Impressões. Adorei tudo que vocês inventaram e vamos a algumas observações gerais. Como eu disse, quando eu passei o exercício, não era para falar eu sou tal coisa, eu sou tal animal, eu sou isso, não. Era para, através do corpo, da maneira de se movimentar, da maneira de falar, do que estava falando, da sua criação, a gente entender quem você era. E muitos de vocês
falaram eu sou isso ou eu sou aquilo. Mais uma vez, não é um erro. É só pra gente exercitar, chegar pra plateia e fazer o personagem. Não precisar falar pra plateia que você é aquilo, que você é um animal, que você é uma planta. Então, através das ações, através do corpo, através da fala, através da maneira de se movimentar, a plateia pode entender qual é o seu personagem. Isso foi uma coisa. Outra coisa, atenção no tempo que a gente estabelece de mais ou menos 1 minuto. Também não tem problema, mas a gente já tá craque nessa relação com o tempo. Vamos colocar em prática. Atenção, alguns de vocês, na articulação. Nesse exercício, especificamente, alguns de vocês articularam pouco. Articular é abrir a boca, e alguns de vocês falaram com a boca fechada. Articular. Lembra da aula que a gente falou de articulação? Fica atento nisso também. Algumas pessoas não fizeram personagens não humanos, fizeram personagens humanos. Eu fiquei procurando, cadê o não humano? Mas as cenas ficaram ótimas. É importante ficar atento também a uma coisa que a gente vê desde a primeira aula, que é a estrutura de início, meio e fim. Lembrem-se que toda história, curta, longa, 1 minuto, mas toda história tem que ter início, meio e fim. Senão fica só um recorte ou fica só o personagem. Lembrar sempre de contar uma história com essa estrutura. Mas os exercícios foram incríveis e eu vou dar aqui alguns exemplos do que apareceu. Não vou conseguir falar de todos, mas eu assisti a todos, adorei todos os exercícios. Mas vamos lá, vou dar alguns exemplos do que apareceu. Tivemos um gelo que estava ali preso no potinho, no congelador, e aí ela foi tirada e colocada num pote. Depois o gelo derreteu e virou água. Olha que bacana! A água congelada e a água líquida. Teve mudança no figurino, foi muito interessante. Tivemos algumas plantas, tivemos uma planta muito sensível ao calor, e aí a planta foi regada com água de verdade, e aí ela se refrescou. Tivemos outras plantas também, uma que foi borrifada com água também. Essa que foi borrifada era inclusive um cacto verde, que estava há 1 ano sem ser molhada, e aí se refrescou. Tivemos outra planta também que estava ali cansada e foi molhada. E tivemos também uma menina que foi plantar uma macieira e aí cuidou. A gente viu o tempo passando, que foi muito bacana, porque batia vento, anoitecia, amanhecia. E aí, de repente, a própria aluna que fazia a menina que estava cuidando virou essa macieira que estava crescendo, tinha vento que batia na macieira, usou luz para amanhecer, para anoitecer, usou efeitos sonoros, olha que bacana. E aí, de repente, nasceu uma maçã dessa macieira. Muito lindo o exercício, muito bacana. Tivemos alguns exercícios onde a pessoa mudava a cor do figurino para mudar o personagem, que é um código, a gente já falou de código também. Tivemos um que foi muito divertido, que era um barquinho no mar. A pessoa estava num mar delicioso e aí ela fez um barquinho que precisava ser remado, que não tinha motor. Então ela via ao longe um que tinha motor e falava: ali eles devem estar muito felizes, porque o meu dono precisa remar muito. E ela era dentro do mar, um barquinho muito criativo. Tivemos uma onça, tinha figurino e tudo de onça. Tivemos um celular, a pessoa era um celular, muito engraçado. Tivemos participação das famílias, tivemos participação da família nesse do celular e em outros exercícios, sempre as famílias arrasando. Tivemos um exercício também que a pessoa fazia uma cama, fazia uma arara de roupas, fazia uma cadeira. Foi muito divertido de assistir. Tivemos vários gatinhos e gatinhas. Tivemos a gatinha branca que estava tomando ali o seu leite. Tivemos um outro gato que estava bebendo água e comendo. Tivemos mais uns 2 ou 3 gatos. Muito interessantes porque foram diferentes. Fizeram gatos, uns usaram figurinos, outros usaram adereços, outros usaram pote com água de verdade, outros colocaram outros objetos para fazer de comida ou de água. Tivemos um gato que estava junto com um cachorro de verdade, e ela era um gato, uma gatinha linda. Tivemos também alguns exemplos de pessoas que fizeram o sol e a lua, foi muito bacana. Teve um exercício até que tinha uma briga entre o sol e a lua, e muito interessante como vocês resolveram os adereços, os figurinos, a maneira de falar, a maneira de se movimentar. Aí apareceu um outro armário, tinha aparecido uma arara de roupas, aí apareceu um armário cheio de roupas também. Tivemos um cachorro que estava
junto de um cachorro de verdade. Foi muito engraçado a cara do cachorro de verdade, olhando, acho que ele estava pensando, o que está acontecendo? Mas foi muito divertido, porque era um cachorro brincando com o outro, falando com o outro, enfim. Muitos exercícios maravilhosos, vocês arrasam como sempre, as famílias de vocês arrasam como sempre, vocês estão de parabéns. Mais uma vez eu vou falar, fiquem ligados na articulação, no tempo do exercício, principalmente no comando do exercício, para que vocês façam com muita criatividade, com muita imaginação, aquilo que está sendo pedido. Vocês arrasaram mais uma vez, como sempre. Vamos ao conteúdo da aula de hoje? Bom, já falei aqui algumas vezes em algumas aulas que para escrever uma história, o autor precisa ter uma ideia. E essa ideia pode vir de diferentes formas. A gente já trabalhou algumas, eu vou falar aqui, citar algumas coisas que a gente já trabalhou. Vou falar outras fontes de inspiração. Por exemplo, o autor pode estar dormindo e sonhar com uma ideia. Às vezes tem gente que acorda no meio da noite e começa a escrever para não perder a ideia. Porque né, você fala, vou lembrar, dormiu, acordou, já não lembrou. Então, às vezes a gente tem uma ideia que pode se tornar uma história, que pode virar uma peça. A ideia também pode aparecer de muitas outras formas. Eu posso estar passeando, caminhando e ter uma ideia. Eu posso estar lendo e vir uma ideia. Eu posso estar escutando uma música e vem uma ideia. Mas é muito comum também que algo da vivência desse autor esteja presente. Inspire aquele autor a contar alguma história. Pode ser um amor, pode ser uma desilusão. O autor pode ter alguma opinião em relação a algum tema, a algum assunto, e ele expressar a sua opinião, o seu ponto de vista, através da história que ele vai criar. Lembra, lá nas primeiras aulas, que eu pedi para vocês observarem alguém dentro da casa de vocês, e a partir do que vocês observaram da pessoa dentro de casa, a maneira de andar, a maneira de sentar, a maneira de falar, a partir daquela observação vocês iam criar um personagem e aí iam criar uma história? Então, vocês foram autores daquela história e a inspiração veio da observação de alguém que mora ou estava dentro da casa de vocês. Isso é uma possibilidade, a observação é fundamental. Para a gente criar um personagem dentro de uma história, várias coisas podem motivar, várias coisas podem inspirar. Por exemplo, uma música. A gente tem músicas, como a gente também já falou nas nossas aulas, elas próprias, através das letras, elas contam uma história com início, meio e fim. Lembra que a gente já falou disso? Mas a gente também tem músicas instrumentais, que são sem letras. Às vezes a gente coloca uma música instrumental e a gente viaja naquela música. E aquela música vai inspirando a gente a ter ideias. E aí a gente pode ir construindo, através daquele ritmo, daquela música, um personagem, uma história, o início, meio e fim. Quando a gente viu, aquela música inspirou a nossa história. E nós somos autores daquela história através de uma música. Outra coisa que é muito bacana, se a gente pega uma revista e recorta algumas imagens, algumas fotos, alguns desenhos, e de repente a gente espalha todas aquelas imagens que a gente separou, a gente pode se inspirar naquelas imagens para criar nossos personagens. A gente pode se inspirar naquelas imagens, naqueles recortes, naquelas folhas de revista, de jornal, para criar nossa história. A gente pode pegar uma notícia de jornal e, a partir daquela notícia, criar uma história. Olha que bacana, olha como a gente pode criar histórias a partir de diferentes e vários estímulos. É claro que a gente se inspira ou na música, ou na foto, ou no recorte de revista, ou na notícia de jornal. E a gente precisa sempre estar com a nossa criatividade funcionando, porque a gente vai partir dali. Mas aí, ó, a nossa imaginação, vai longe para a gente escrever a nossa história. Vou dar aqui outro exemplo, juntando um pouquinho de várias coisas que a gente trabalhou em várias aulas. Se a gente pega um texto e a rubrica fala pra gente, opa, lembra o que é rubrica? Vocês lembram o que são as rubricas de um texto? Rubricas são aquelas indicações que o autor dá pra gente saber onde o personagem tá, o que ele tá fazendo. Lembram disso? Pois muito bem. Se a gente lê na rubrica, a cena se passa no alto de uma montanha, a gente pode imaginar o alto daquela montanha, a gente pode criar, tudo isso a gente já trabalhou. Mas a gente também pode pensar, que montanha é essa? E começar a pesquisar imagens
de montanhas, porque olhando imagens, de repente a gente procura achar várias imagens, a gente escolhe qual é a montanha que a gente quer fazer a nossa cena e a partir daquela montanha, do restante da fotografia que a gente achar, da imagem que a gente achar, aquilo inspira coisas para o nosso personagem, para o desenrolar da nossa história. Então, é observação, é pesquisa, é escolha. Tenho essa montanha, tenho essa. Não, mas eu não gostei de nenhuma das duas, eu quero procurar outra. Então, a partir dessa outra, eu vou usar a minha imaginação para criar minha história. Olha que riqueza de possibilidades. Para vocês terem uma ideia, muitas vezes um perfume, um cheiro, ajuda a gente a construir nosso personagem. A gente sente o cheiro daquele perfume, a partir daquele cheiro, a gente constrói um personagem e aí a gente fala que aquele é o perfume do personagem. Dependendo do ator, da atriz, antes de entrar em cena, quando ele já está ali na coxia, se concentrando, ele coloca o perfume para aquilo ajudar ele a se concentrar, a entrar no personagem. Olha quanta coisa bacana pode ajudar a gente, inspirar a gente, estimular a criatividade e a imaginação. Às vezes assistindo a uma outra história, que pode ser lendo um livro, assistindo a um filme, assistindo a uma peça de teatro. Alguma parte daquela história te puxa uma ideia, não percam essas ideias, registrem, anotem, façam os textos de vocês, escrevam os textos de vocês. Bom, como vocês viram, são muitas as possibilidades, mas para a atividade que eu vou pedir para a semana que vem, a gente vai usar uma fonte de inspiração. E essa fonte de inspiração vai ser uma fotografia. Para a semana que vem, vocês vão pegar uma foto de vocês. Presta atenção, vocês vão escolher uma foto de vocês. Mas tentem não pegar uma foto tão recente, né? Tenta dar algum distanciamento, a menos que você tenha uma foto que você queira muito usar, que te inspire, mas prestem atenção no comando do exercício, hein? Lembra que eu já comentei algumas vezes que às vezes a gente fica muito empolgado e a gente esquece o que foi pedido no exercício? Então vamos lá. Vocês vão pegar uma foto de vocês, se possível não tão recente, e aí vocês vão escolher. Pode ser de quando vocês eram bebês, pode ser de quando vocês eram menores, pode ser do ano passado. Mas vocês vão pegar uma foto que tenha um contexto, que a gente perceba que situação é aquela. É uma viagem? É um passeio? Tá no parque? Tá na piscina? Tá com amigos? Tá com família? Tá sozinho? Então, vocês vão pegar essa foto e essa foto vai servir de inspiração para a história de vocês. Mas calma, calma, calma. Eu não quero que vocês me contem a história verdadeira dessa foto, tá? Você pode, de repente, pegar uma foto que você está brincando com seus amigos na piscina. Eu não quero que você me fale, aqui eu tinha 6 anos e eu estava brincando com os meus amigos na piscina. Não. Essa foto vai servir de inspiração para vocês inventarem uma história, inventarem personagens. Ou seja, você não será mais você na história que você vai criar, com uma foto onde você está presente. Nossa, Zé, que confusão! Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu tenho um quadro do nosso homenageado do dia, Charlie Chaplin. Eu adoro esse quadro. É do filme O Garoto, que tem uma história lá que é emocionante, que é bonita, que é triste, mas que é muito engraçada, mas eu não vou contar a história que já existe. Se eu pego, por exemplo, essa foto, eu posso criar uma história de um pai que brigou com o filho e o filho ficou muito triste, ficou muito emburrado, ele não queria mais conversa com o pai. Aí ele sentou na porta de casa e ficou com a cara emburrada, sem querer falar com o pai. O pai foi atrás dele, falou que tinha dado a bronca porque queria o melhor dele, porque ele tinha feito uma coisa errada e nada do menino se manifestar. Ele estava muito triste com o pai. Aí o pai falou, bom, se você vai ficar aí sentado com a cara emburrada, eu também vou sentar com a cara emburrada. E aí sentou o pai, emburrou a cara e ficou sentado também na porta junto do menino. Eu sei que eles passaram ali 3 horas sentados com a cara emburrada, quando de repente
Os dois começaram a gargalhar, porque eles próprios não estavam acreditando que eles ficaram 3 horas ali, parados, sentados um do lado do outro, com a cara emburrada, sem falar nada, e os dois começaram a gargalhar, se abraçaram. O filho pediu desculpa pelo que ele fez, o pai pediu desculpa pela bronca, mas disse que era necessária, e eles saíram brincando, depois de ficarem 3 horas em silêncio, sentados um do lado do outro, com a cara emburrada. Viu? Criei uma história a partir de uma foto do nosso homenageado. É isso que vocês vão fazer com uma foto de vocês. Bom, entenderam? Se tiverem dúvidas, lembre-se. Se não entenderam, vamos lá para os comentários. Vocês sabem que eu fico um tempo lá para tirar as dúvidas, para bater um papo. Então vai lá, pergunta o que você quiser. Achei que eu ia terminar a aula de hoje sem piada ruim. Você pode ir lá, conversar comigo, tirar as dúvidas. Quantas vezes vocês quiserem, eu respondo com o maior prazer. Mas não se esqueçam, criatividade. Escolham a foto, pensem na história. Já estou aqui esperando, ansioso. E vocês vão mostrar essa foto e contar essa história num vídeo de aproximadamente 1 minuto de duração, que vocês vão fazer com o celular na horizontal, deitado, e mandar pra gente no nosso grupo de WhatsApp. Até quando? Até quando? Até quando? Até segunda-feira, 9 horas da noite. Combinado? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula 25. Eu tô indo agora lá para os comentários. Vai lá, se encontra comigo, bate papo comigo, tira suas dúvidas. E não se esqueça de dar aquele like esperto no nosso vídeo, se você curtiu nossa aula. Agradecendo sempre a PetroRio, nossa patrocinadora oficial, e a produtora Constelar, que realiza de forma tão linda essa nossa oficina, esse nosso encontro. Bom, tô indo lá para os comentários, aguardo os exercícios de vocês até segunda e nos vemos semana que vem, mas já desejo aqui um feliz Dia das Crianças. Beijo, até já!